Desde que eu comecei no YouTube, comecei a me interessar pelo mundo do desenvolvimento pessoal, me tornei um rato dos livros. Eu passei a ler de um livro pro ano para mais de 40 livros todo ano. Cara, a leitura é tranquila, não é um bicho de 7 cabeças que nem muita gente coloca. E tem um motivo para que as pessoas gostam de ler há milhares de anos. É como se você estivesse baixando um pedaço do cérebro de alguém quando você lê. Só que eu não me importo de ler milhares de livros. Eu me preocupo muito mais em aprender. Tipo, qual o sentido de você ler 20 livros sobre perda de peso se você vai se esbadar no McDonald's toda noite? Eu quero fazer algumas mudanças duradouras na minha vida através da leitura e essas são as estratégias que eu vou compartilhar com você agora. A primeira dica que eu preciso te dar, que é uma das mais importantes de todas, é nunca leia deitado, não leia, sei lá, cara. Leia sempre sentado, ereto, em uma cadeira, em um sofá. Não leia, por exemplo, deitado na cama, como a maioria de nós faz para poder ler. Nosso corpo está condicionado a sentir sono quando está na horizontal. Então, quando a gente lê nessa posição, duas coisas terríveis acontecem. A gente fica sonolento, boceja, e depois apagamos depois de ler algumas páginas. Ou talvez a gente reprograme o nosso cérebro de que deitar é na verdade hora de ler. Então é mais difícil dormir porque a gente descondiciona o sono e desregula tudo. Além disso, é bem perigoso até você segurar o livro assim. Você não gostaria de, sei lá, cara, errar e deixar o livro cair na sua cara e quebrar um dente. O básico que eu vou te recomendar é simplesmente sentar numa cadeira num lugar iluminado ou em uma poltrona. É o básico, cara. A segunda dica é você agendar um tempo de leitura. Somos ruins em ser consistentes sem estrutura. É coisa de ser humano. Se a gente não agendar um tempo físico assim pra poder ler, é difícil a gente fazer isso, às vezes a gente esquece, fica com preguiça de ler, sempre tem alguma coisa mais urgente ou alguma coisa que gere mais dopamina que a gente acabe cedendo. Então, se você quer desenvolver o hábito de ser um leitor, a melhor coisa que você pode fazer é colocar isso como algo para se fazer no seu dia. Por exemplo, quando você tiver ali sua lista de coisas para fazer no dia, coloque a leitura como uma delas. Ou você pode, sei lá, cara, usar alguns aplicativos para poder configurar uma tarefa diária de ler por apenas 20 minutos, de ler por 30 minutos, ler por 1 hora. E você ficar ali com o timer, você ficar ali com o relógio do seu lado, mostrando quanto tempo você tem para poder ler, para você poder ficar focado. Começar ali com 20 minutos já é o suficiente. Não parece muito, mas se você fizer isso todo dia, acumula. A terceira dica é você ler com o dedo. Nossos olhos realmente não se movem suavemente sem algo para poder seguir. Eles pulam ao redor de vários movimentos. É por isso que muitas vezes quando você lê, você perde o lugar e acaba relendo a mesma linha ou frase acidentalmente. Na verdade, tem algo bem legal que você pode tentar agora para poder entender o que eu tô querendo te dizer. Olha para longe da tela por 1 segundo e não foca seu olhar em nada. Faz isso agora. Agora você vai tentar mover os olhos suavemente assim, cara, da esquerda para a direita. Provavelmente vai ser algum bagulho bem difícil você fazer isso devagar, a menos que você use muita concentração. E mesmo assim você vai perceber que seus olhos realmente fazem esses movimentos trêmulos. O nome disso aí é sacada. Agora reset e tenta novamente. Só que dessa vez você vai levantar o dedo e seguir ele da esquerda para a direita. Bem interessante como nossos olhos funcionam, mas o ponto é que você usar um dispositivo de rastreamento, mais conhecido como seu dedo, torna muito mais fácil você ler sem perder o lugar e ajudar você a entrar na fluidez da leitura. A quarta dica é ler sem falar as palavras em sua cabeça. No início a gente aprende a ler e pronunciar palavras, a gente é ensinado a dizê-las em voz alta para poder fazer a associação das palavras ao nosso cérebro. Só que assim, cara, com o tempo a leitura vai virar uma memória muscular para você, virar um bagulho instintivo. A gente pode ler e reconhecer algumas palavras sem realmente precisar dizer elas em voz alta. Por exemplo, se eu te mostrar agora algumas palavras na tela, você provavelmente não vai querer ler elas, mas você sabe o que elas querem dizer, você vai entender o que elas estão falando, não é? Ler cada palavra em nossa cabeça realmente diminui muito nossa velocidade de leitura. Os dados visuais que nossos olhos recebem ao ver as palavras são suficientes para o cérebro reconhecê-las e entendê-las e sem ter que dizer em voz alta. É um bagulho difícil de se acostumar, porque você precisa quebrar um hábito, mas continua, cara, porque realmente isso pode acelerar muito sua leitura quando você pegar o jeito. Essas foram algumas dicas técnicas, agora eu preciso te falar de algumas habilidades, algumas dicas de habilidades emocionais de leitura pra você. Porque a leitura ela é uma experiência bem emocional. Uma ótima analogia para poder demonstrar essa sessão para você é pensar na leitura como namorar. Livros fazem a gente se sentir de certo jeito. Pela forma como o autor elabora suas histórias, também sentimos de maneira específica em relação aos livros. A gente tem alguns preconceitos com alguns tipos de livros e talvez você esteja de olho em algum tipo de livro há muito tempo. Se eu, por exemplo, estou interessado em alguém, a gente limpa toda a nossa agenda e move montanhas para poder ver essa pessoa e falar com ela.
E com o resultado, a gente aprende sobre essa pessoa muito mais rápido. O mesmo vale e vice-versa. Se a gente não está emocionalmente investido, a gente não tem desejo e aprende muito mais devagar. Então a primeira dica é: pare de ler um livro se você não gostar. Se você não gosta, por exemplo, de sair com uma garota, você provavelmente não vai planejar um outro encontro. Ou você provavelmente não vai perseguir ela, não vai continuar mandando mensagem só porque alguém te disse que ela seria única. Se o livro não te cativa e não se encaixa na sua vibe, coloca um ponto final nele e vai para outro livro. Nem todo livro que a gente for ler precisa funcionar, não precisa fazer sentido para nós. A segunda dica é não ler cada palavra do livro. Isso funciona mais para livros que não são sobre ficção, mais livros ali de autoajuda, desenvolvimento, enfim. Qualquer livro que não seja de ficção, isso funciona pra caramba. Porque você não precisa ler cada palavra para poder entender uma ideia. Se você olhar assim de relance, entender a ideia e anotar, você já vai ter um grande aprendizado ali. Porque a maioria desses tipos de livros são repetitivos e são redundantes. Um capítulo normalmente, tem uma ou duas ideias seguidas por uma tonelada de exemplo. Você, assim, são 20 páginas, um capítulo, onde em apenas 2 o cara explica o que é a ideia e nas outras 18 o cara passa lá explicando uma história, e você não precisa disso. Então, foca na ideia, foca na essência. E como namoro, é assim que você conheceria alguém em um encontro. Você vai fazer ali muitas perguntas diferentes para poder conhecer essa pessoa. Você não precisa passar o dia inteiro perguntando sobre a carreira dela ou sobre o cachorro dela. Os dois ficariam entediados pra caramba. Então, quando você lê, não tenha medo de pular, ler por cima ou só ler o que for necessário. O que a gente precisa é permanecer emocionalmente investido, não entediado. Então folheie o livro, veja o que você encontra de mais interessante, procure por palavras-chave. Isso é muito importante. A terceira dica é seguir sua curiosidade na leitura. Eu gosto bastante de pensar que a cada ano a gente cresce e aprende mais, e isso traz novas ideias, novas perspectivas e novas curiosidades para poder aprender mais. Só que assim, leia as coisas que interessam em você agora. O tempo e o espaço mental são fatores muito importantes. Um livro pode ser mais significativo dependendo de onde você está na vida. Por exemplo, se eu lesse o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas 5 anos atrás, eu não ia me importar com absolutamente nada do que o cara falou ali no livro, porque eu era uma criança. Eu conseguia fazer amigos tranquilamente. A gente consegue influenciar pessoas mais facilmente. Talvez ficaria até mesmo entediado. Mas pelo fato de ter ficado obcecado com autodesenvolvimento, autoconhecimento nos últimos anos, que agora é muito mais impactante pra mim, é muito mais viciante. E isso leva a gente pra quarta dica, que é onde você deve ler vários livros ao mesmo tempo. Assim como as pessoas que sairiam com muitas pessoas diferentes, você deve fazer a mesma coisa com livros. Você ler vários livros ao mesmo tempo, mantém as coisas interessantes, adiciona variedade e garante que sempre tem algo desejável e interessante pra você poder ler. Se um livro começa a ficar chato, ou se simplesmente não faz mais sentido pra você ler ele, você pode pular para um outro livro e deixar isso aí de lado. Os livros, eles falam com a gente em diferentes estágios da nossa vida. E o bom é que eles nunca vão sair de mercado. E agora tem o terceiro grupo, que eu chamo de habilidades de consolidação de leitura. Essas são algumas dicas que vão te dar algumas habilidades que vão garantir que você não está só acariciando o seu Lego, lendo milhares de palavras, lendo milhares de livros, mas sim aprendendo e lembrando as informações que você leu. Que é para isso que a gente lê livro. A gente quer obter ideias, satisfazer nossa curiosidade intelectual, conseguir conhecimento, ou pelo menos sermos entretidos pelo que a gente está lendo e implementar essas ideias na nossa vida. Quando a gente está lendo alguma coisa, essa informação entra na nossa memória de curto prazo. O nome disso é traço de memória. Em algumas células cerebrais, especificamente no hipocampo do nosso cérebro, esse negócio chamado traço de memória é ativado. Se essa informação não for usada ou aplicada de alguma maneira significativa, esse traço de memória vai desaparecer, a gente vai esquecer e a gente vai acabar perdendo tempo com aquela leitura. Nosso cérebro não é muito bom em reter informações se não for processado ou aplicado rapidamente. É por isso que se você olhar coisas que você aprendeu 1 ano atrás na escola, 2, 3 anos atrás, você não lembra de quase merda nenhuma além das coisas que você realmente aplicou. Pensa na última vez que você, maratonou um monte de vídeo no YouTube ou no TikTok para poder aprender alguma coisa. Se você assistiu um vídeo após o outro, provavelmente você sentiu ali que você estava aprendendo pra caramba. Mas se no dia seguinte ou na próxima semana você tentar lembrar o que você aprendeu, você não lembra de quase nada.
Por exemplo, esse vídeo aqui que você tá assistindo agora. Se você pegar ele como exemplo, se você não agir, se você não anotar, se você não fizer as coisas que eu tô te falando aqui nesse vídeo, vai passar uma semana, você não vai lembrar nada e vai estar lendo aí que nem uma lesma, que nem um caracol. Mas, vamos lá, né? Eu e você, a gente é diferente. A gente vai pegar e vai botar a mão na massa. E existem muitos jeitos diferentes pra você poder realmente agir. Você pode anotar numa agenda, você pode escrever em post-it. Eu, particularmente, eu não gosto muito de ficar destacando o livro. Tem até gente doida que faz isso, que é ficar rasgando determinada página. Mas o que eu mais te recomendo é a primeira dica, que é você escrever sobre o que você leu com as suas próprias palavras. Isso vai te ajudar a sintetizar muito mais isso na sua mente. A segunda dica é você consolidar tendo alguma coisa para você poder construir junto com o que você está lendo. Se você está começando, por exemplo, um negócio online, lendo livros sobre negócios, começa a construir o seu negócio ao mesmo tempo que você está lendo esse livro. Se você está lendo um livro sobre habilidades sociais ou namoro, sai depois e usa o que você aprendeu para poder começar alguma conversa com alguma garota. A vida é sobre atualizar nossas construções de habilidades e os livros são nossos manuais. A vida é o que a gente tem ali que fazer, é o campo de batalha. É o jogo de tabuleiro e os manuais são os livros. Por exemplo, mesmo que você não crie conteúdo aqui pra internet, como eu tô fazendo aqui agora, embora eu acho que você deveria fazer isso, você pode estar, sei lá, cara, gravando o que você aprendeu como se fosse um vídeo pra você mesmo, o que você aprendeu com o livro. Você pode falar sobre o que você leu com seus amigos na mesa de jantar, ter discussões sobre o que você leu. Você pode, sei lá, até se você for mais idoso, assim, gostar de umas coisas mais antigas, assim, participar de um clube do livro. Tem muita coisa que você pode fazer. Essas são as 3 categorias de habilidade que você precisa para poder desenvolver a habilidade de ler cada vez mais rápido. Se você aplicar realmente tudo isso, cara, é impossível você não ler pelo menos 10 vezes mais rápido. Se você quiser aprender qualquer outra habilidade, tem muito vídeo aqui no canal que vai realmente te ajudar. Foi isso então, boa leitura. Tchau e fui.